Glória ao Senhor Jesus Cristo. Me passaram uma missão maravilhosa de trazer uma mensagem nessa noite à nossa igreja. E para mim sempre é um privilégio trazer uma palavra para todos nós, para a sua igreja. O pastor Geni pregou na última semana, no último domingo, sobre Mateus, capítulo 28. Mas nós vamos fazer uma leitura também sobre a grande comissão, ou sobre a grande missão que foi pregada no domingo passado. Só que dessa vez nós vamos ler no livro de Marcos, capítulo 16, que também vem trazer a grande comissão. Amém? Mas nós vamos ver aí alguns aspectos dentro dessa leitura. Eu peço a Deus que realmente os irmãos possam abrir suas mentes, abrir seu coração, para que Deus possa entrar no seu entendimento e que você possa compreender a sua palavra da forma como ela deve ser. Que não sejamos eu ou ninguém aqui, mas o próprio Espírito Santo de Deus falando nos nossos corações. Marcos capítulo 16, a partir do versículo 14 até o 20. Marcos capítulo 16, do versículo 14 ao 20. Amém, amados? Os amados aí também, se quiserem projetar a palavra, fiquem à vontade. Basicamente nós vamos realmente tratar só sobre esses versículos nessa noite. Amém? Diz assim a palavra de Deus, Marcos capítulo 16, a partir do verso 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expedirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém? Que palavra maravilhosa, que palavra bendita. Nos versículos anteriores de Marcos capítulo 16, nós vamos ver uma história se desenrolando a partir ali da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aí a partir do versículo 2 até mais ou menos o versículo 7, o registro ali de que no domingo pela manhã algumas mulheres se deslocaram até onde Jesus estava sepultado para embalsamá-lo, né? E chegando ali, já deram de cara ali com o lugar onde o Senhor Jesus estava colocado, já haviam removido a pedra. E ali aquelas mulheres entraram, já atemorizadas, e viram um homem ali sentado sobre a pedra onde havia sido colocado o corpo de Jesus. E aquele homem disse: é Jesus Nazareno que vem procurar aqui, este túmulo. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E aí aquelas mulheres saíram dali atemorizadas, né? Talvez, inclusive a palavra de Deus diz que elas não disseram nada a ninguém, até aquele momento não haviam dito nada a ninguém. Depois do versículo 9 ao versículo 11, nós vamos ver que o Senhor Jesus apareceu mais uma vez. E dessa vez o Senhor Jesus apareceu ali a Maria Madalena, na qual havia sido expulso daquela mulher 7 demônios. É assim que a palavra de Deus nos diz. Só que Maria, ao contrário, Maria Madalena, ao contrário das outras mulheres, imediatamente ela
ela saiu dali e foi até os discípulos que estavam ali chorando, né? Estavam se lamentando pela morte de Jesus e ela falou que havia visto o nosso Senhor Jesus já ressuscitado, né? Podemos ver aí o verso 11, diz assim: estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. É o que está escrito no versículo 11. Então ela foi até eles, aos discípulos, falou que Jesus estava vivo e ressuscitado, mas eles não acreditaram. No versículo 12 e 13 nós temos o registro de mais uma aparição do Senhor Jesus Cristo. Dessa vez ele apareceu a 2 discípulos. Aqueles 11, o Senhor Jesus se apareceu a 2 deles, mais uma vez como ressuscitado, como vivo, vivificado ali. E podemos ler no versículo 13, que diz assim: e indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Mais uma vez os discípulos realmente não deram crédito ao que aquelas pessoas haviam testemunhado a respeito da aparição do Senhor Jesus Cristo. E aí, no versículo 14, como agora nós acabamos de ler, nós vamos ver que desta vez o Senhor Jesus Cristo apareceu aos 11, não é isso? Os 11 estavam ali à mesa, e ali o Senhor Jesus Cristo veio e censurou. O Senhor Jesus Cristo chamou a atenção daqueles homens, dos discípulos, porque não haviam acreditado, por conta da incredulidade e também do coração duro, né, da dureza de coração, porque não deram crédito aos demais pela sua aparição. Nós vamos ver aqui a partir do versículo 14 que a igreja do Senhor Jesus Cristo está em uma missão que começou naquela época com os apóstolos do Senhor Jesus. Ali o Senhor Jesus Cristo deu a primeira missão, ou a grande missão, aos 11, mas para que eles fossem e fizessem ainda mais discípulos, e graças a essa grande missão chegou até nós no dia de hoje. Mas nós vamos primeiro chamar a atenção, versículo 14, a respeito dessa admoestação, ou vamos dizer assim, dessa manifestação do Senhor Jesus Cristo com os 11 discípulos a respeito do porquê que eles não creem. Se a gente começar a imaginar, por exemplo, não é fácil você acreditar que o morto ressuscitou. Alguém aqui já viu o morto ressuscitar? Alguém aqui na igreja já se deparou com uma situação como essa? Ver o morto ressuscitar? Será que não seria razoável a gente pensar, por exemplo, que a condição daqueles apóstolos naquela época, porque eles viram Cristo sendo crucificado, eles viram aquele militar que estava ali furar a costela do Senhor Jesus Cristo, cortar a sua carne, eles viram a retirada do Senhor Jesus Cristo daquela cruz, participaram até ali da colocação, até onde o Senhor Jesus Cristo estava sepultado. Então eles participaram de tudo aquilo. Será que era fácil para eles acreditar realmente que Cristo havia ressuscitado? Não é natural, não é de se esperar. Não era naquela época e também não é nos dias de hoje. Mas Deus, a partir do versículo 13, antes que o Senhor Jesus se manifestasse a eles, o nosso Deus já desejava que os discípulos acreditassem, não por verem a Jesus, mas porque os sinais e todas as testemunhas que ali haviam chegado, o próprio Evangelho que já se conhecia, as profecias a respeito do Messias, fosse suficiente para que eles realmente pudessem acreditar. O túmulo vazio, o testemunho daquelas mulheres, o testemunho daqueles 2 discípulos, para Deus seria suficiente para que aqueles homens pudessem acreditar que Jesus Cristo estava ressuscitado.
Nós hoje, a igreja do Senhor Jesus Cristo, está como aqueles discípulos estavam também ali no versículo 13, ainda sem ver a Jesus, mas já deviam acreditar por todos os sinais de evidência de que o Senhor Jesus Cristo está vivo. E é isso que o Deus Todo-Poderoso requer de nós, que nós acreditamos que Ele está vivo, não porque nós tocamos nele, não porque Ele veio até aqui, essa igreja, e se apresentou aqui na frente como Cristo, não porque nós fomos até Ele e tocamos na sua carne, não. O Senhor Deus quer que nós acreditamos nele, porque nós temos evidências. A Bíblia Sagrada nos traz toda essa evidência. Se nós não crermos nisso, o nosso Deus também vai nos censurar como igreja. O nosso Deus também vai censurar cada um de nós, se nós não crermos nas evidências de que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, entregou a sua vida por nós, levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores. O Senhor Jesus também vai cobrar de nós essa incredulidade, essa dureza de coração. Mas o que dureza de coração tem a ver com isso? O nosso coração, por definição, ele é hostil a Deus, ele é inimigo de Deus, ele é contra Deus. Não existe um coração neutro, não existe aquele coração humano de dizer que ele nem é amigo do homem, ou nem é amigo do mundo, nem é amigo de Deus, nem é amigo do inimigo de nossas almas, não. Nós já nascemos nessa condição, nessa predisposição de que o nosso coração tem dificuldade, uma indisposição de crer em Deus e em todas as evidências que Ele tem mostrado para nós, para que nós venhamos a crer nele. Muitos de nós já até vivenciou milagres em nossas próprias vidas, em meio dos nossos, e mesmo assim ainda temos muita dificuldade de crer nesse Deus Todo-Poderoso. Temos muitos sinais da ressurreição de Cristo. Várias pessoas mostraram aí que Deus havia ressuscitado, né? Outras evidências de que Deus existe, de que é poderoso. Nós mesmos, como seres humanos, a nossa complexidade humana é a grande evidência também de que existe um Deus Todo-Poderoso que é capaz de fazer todas as coisas. Hoje no mundo nós temos mais de 3 bilhões de pessoas que professam que Jesus Cristo ressuscitou e de que é Senhor. Será se tanta gente assim está vivendo no mundo enganado a respeito de um homem que ressuscitou e não ressuscitou? Será verdade isso? O problema de acreditar em Deus não tem a ver com a incapacidade intelectual humana. Tem muito ateu por aí que diz que aqueles que creem que Jesus Cristo é Deus é porque não pensam, porque não tem raciocínio, né? São burros. Mas muito pelo contrário, nós temos inúmeros cientistas que desenvolveram aí muitas teorias e que são homens de Deus, que acreditavam em Deus, que sabiam quem era Jesus Cristo. O problema do homem não é a capacidade intelectual, o problema é moral, é a dureza de coração. É o homem não conseguir entender que existe um Deus e que se ele passar a entender que Deus existe, aí ele vai então entender que o próprio homem não é Deus, como muitos creem por aí, que acham que Deus é o homem. Tem muitos que não vão querer porque Deus é o Senhor de todas as coisas, é Ele o controlador de todas as circunstâncias, Ele é o Senhor dos céus e da terra, é Ele o nosso Deus. Significa que você não pode fazer o que você quer, significa que você não é dono do seu destino, significa que você vai ter alguém na qual você vai prestar contas. Imagine isso, igreja. Estamos na mesma condição que nós lemos aqui no versículo 13. Jesus não havia aparecido. E aqui para nós, Ele não vai aparecer, se assim, só se Ele quiser realmente. Mas segundo o entendimento que nós temos da palavra de Deus, Ele não vai vir até aqui e se mostrar em corpo físico para nós. Ele não vai fazer esse tipo de aparição. Mas, já a partir do versículo 13, antes que Jesus Cristo se apresentasse,
Ele já exige que a sua igreja creia nele, que ele ressuscitou e que ele vive. E por isso mesmo ele fez aquela censura, chamou a atenção dos apóstolos e tem também chamado a nossa atenção. Mas nós vamos ver a partir do versículo 15 que o Senhor agiu de misericórdia com todos aqueles homens, com todos aqueles discípulos, e aí ele demonstra para todos nós a missão que nós devemos cumprir, a grande missão, a grande tarefa, o grande propósito da sua igreja aqui sobre a terra. Amém, igreja? Espero que os irmãos estejam entendendo esse primeiro contexto. É importante que vocês entendam esse contexto para que vocês possam entender o que o Senhor Jesus Cristo vai dizer mais à frente nos próximos versículos. Amém, igreja? Vamos ler o versículo 15 mais uma vez. Versículo 15. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todo mundo conhece esse versículo, sabe bem esse versículo, sabe muito bem. Essa missão que ele deu ainda naquela época era para que os discípulos saíssem de onde eles estavam. Até então os discípulos estavam escondidos, com medo, para que eles saíssem ali da Galileia, para que eles saíssem ali de Jerusalém e fossem pelo mundo inteiro, fossem por todos os lugares onde houvesse pessoas, que ali eles fossem e pregassem o evangelho a toda criatura. O que Deus estava agora mandando aqueles homens fazer é que eles levassem o evangelho que até então, um pouco antes, eles não estavam acreditando. Eles só tiveram o entendimento e a crença só quando o Senhor Jesus se manifestou, já a partir do versículo 14. E agora eles tinham que levar exatamente aquilo na qual até então eles não tinham acreditado: que Jesus morreu e ressuscitou, que ele levou sobre si os nossos pecados, que ele ressuscitou ao terceiro dia, e que pudéssemos crer no Filho de Deus. E é exatamente esse o evangelho que os apóstolos daquela época, os discípulos que ali iniciaram naquela época, e nós no dia de hoje temos que pregar. Amém, igreja? A ordem, ela é dupla. Você vê que a ordem é ir e pregar. Ir e pregar. São duas ordens. E para cumprir essa missão, a igreja pode ficar, não pode ficar, ela tem que ir, ela tem que sair desse contexto que nós estamos inseridos. Às vezes, a gente entende que a igreja é um bom lugar para se visitar. Domingo eu vou para a igreja porque lá é legal. Aqui ainda não tem ar-condicionado, mas se tivesse, o clima era melhor ainda, Se nós tivéssemos cadeiras mais acolchoadas, imagine. As cadeiras são boas, as pessoas são legais, Nós estamos conversando com pessoas que pensam muito próximo de nós. E aí a igreja começa a se acomodar nesse contexto de igreja e começa a esquecer essa ordem. Mas nós não podemos entrar nesse entendimento, porque ser igreja não é só isso. A igreja tem uma missão, e a missão da igreja é ir. A igreja tem que ir, porque se a igreja não for, quem é que vai levar o evangelho a quem não ouviu? Até então, o que nós estamos falando aqui é muito menos grave do que nós vamos ver nos próximos versículos a respeito dessas coisas. Nós temos que ir, porque esse é o papel da igreja. A igreja tem que ir. Agora, isso não significa que todo mundo na igreja vai virar um missionário, pegar suas malas e agora vai ter que ir lá para o Afeganistão. Não é isso. Não é isso. Se você tiver essa vontade, glória ao Senhor Jesus. Você estará fazendo uma coisa extraordinária. Eu tenho absoluta certeza que vai ter o apoio de muitos aqui nessa
dessa igreja e da própria igreja Palavra da Vida, se você tiver dentro de você essa vontade de ir pregar em outro lugar. Será maravilha. Mas se você não pode ir, você tem que pelo menos se envolver em todas aquelas obras, se dedicar àquelas obras que são aquelas que são utilizadas para ir. Se você não tem condições físicas de ir, ore mais tempo por aqueles que podem ir, ou patrocine aqueles que podem ir, ajude financeiramente, por exemplo, seria uma outra grande contribuição. Nós sabemos que não é fácil a vida missionária, não é fácil chegar até os confins da terra, não é fácil nem chegar às vezes aqui no interior do estado, precisa de recursos. Então nós precisamos muito que a gente venha orar mais por isso, que nós como pais, por exemplo, a gente tem que orar mais para que os nossos filhos cresçam como missionários também. Às vezes a gente ora pedindo a Deus que nossos filhos sejam médicos, sejam juízes, sejam advogados, professores, não é isso? Mas poucos são aqueles pais que oram pedindo a Deus que seus filhos cresçam e se tornem missionários dedicados à palavra de Deus, que entreguem as suas vidas em prol do Evangelho, que vão aos lugares distantes levar essa missão tão gloriosa, tão grandiosa, que ninguém pode jamais pensar numa coisa tão grande diante de Deus, do galardão que nós vamos ter diante do nosso Deus devido a essa grande obra. Então devemos orar para que os nossos filhos também sejam dedicados à sua vida ao Evangelho. A missão é ir, e podemos fazer isso de várias maneiras na igreja. Nós temos que nos envolver mais com essas coisas. A segunda missão é que, além de ir, nós temos que pregar o Evangelho. Não é simplesmente ir. Existem muitas seitas, muitas igrejas por aí que não creem no Jesus ressuscitado e acham que a função da igreja é apenas, em termos de missão, é ir cavar um poço, uma comunidade, é construir casas para a comunidade. Isso é louvável, isso não é errado. Mas essa não é a missão que o Senhor disse aqui. Não foram essas palavras que o Senhor Jesus usou aqui nesse texto, tá? Então, ação social, ela é muito importante, ela não é errada, né? Mas Jesus falou muito além disso. Jesus disse que era para ir pregar o Evangelho, que Ele vive e ressuscitou, que morreu pelos nossos pecados e deu a sua vida para perdoar os pecadores arrependidos. Em outro contexto, em muitos lugares hoje, nós temos ouvido apenas uma pregação muito distante disso, apenas aquela pregação que traz a prosperidade humana, apenas o homem, como se Jesus tivesse vindo ao mundo deixar você mais rico, deixar você com o carro do ano, deixar vocês com muitas propriedades, como se o Senhor Jesus Cristo viesse a esta terra satisfazer somente aquilo que você deseja, aquilo que você tem de galgar aqui nesta terra. Não, é muito fácil esse Evangelho. Quem não quer viver esse Evangelho? Quem não quer sair de sua casa e ir para um lugar onde alguém vai lhe dizer que você vai receber algo material que você não está esperando? O Evangelho, ele tem a ver com em crer nele, saber quem ele é, tem a ver com o anúncio do arrependimento, mudança de vida e vencendo a dureza do nosso coração. Os apóstolos, eles lançaram a base, e ali durante aquele processo fizeram muitos discípulos, e os discípulos foram fazendo mais discípulos, e o Evangelho se propagou pelo mundo inteiro. Se não fosse isso, você não estaria sentado aqui hoje. Se não fosse esse trabalho de ir e pregar, você não estava sentado aqui ouvindo essa palavra hoje. O pastor Algenir chamou nossa atenção no último domingo para isso. Você hoje está feliz porque você tem a Jesus, mas quantas
pessoas não têm a verdadeira felicidade, porque ainda não foram alcançados pelo Evangelho de Jesus, de Cristo, o Evangelho da cruz. O próprio apóstolo Paulo disse a Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 2, no versículo 1 e 2, diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Então, ali o apóstolo Paulo estava ensinando homens de Deus, para que aqueles homens de Deus fizessem mesmo. E é exatamente isso que a igreja do Senhor Jesus tem que fazer: ir, pregar e discipular, acompanhar. Quantas pessoas você tem acompanhado? Quantas pessoas você tem discipulado? Quantas pessoas você tem tirado do seu tempo para falar um pouco do Evangelho para elas, para aqueles que nasceram na fé há pouco tempo, para aqueles que ainda precisam compreender um pouco mais da palavra de Deus? Você tem feito isso? Se você não tem feito isso, comece a pensar sobre estas coisas. Temos pessoas aqui dentro da igreja que estão precisando serem moldadas, serem apresentadas a um leite cada vez mais grosso, a uma comida cada vez mais grossa, até chegar no alimento mais sólido. Mas é necessário que cada um de nós tenha essa preocupação também em discipular, em levar essa palavra àqueles que têm mais dificuldade em entender. A missão, ela não terminou. A missão, ela continua. E nós temos que dar prosseguimento a essa missão. É uma das razões, é a razão pela qual você também está na igreja, até a volta de Cristo. O corpo da igreja, a organização da igreja facilita muito esse trabalho, com um grupo de homens, um grupo de mulheres, crianças, jovens, adolescentes. Mas para que possamos usar esses mecanismos, esses grupos, para que a gente possa levar o Evangelho até as demais pessoas. Vamos voltar aqui para o texto. Terceira coisa, nós temos no texto, versículo 16: quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. A gente passa por cima desse texto e a gente não percebe a dureza que esse texto tem e a verdade que ele traz. Nós vamos ver aqui o julgamento que Jesus Cristo passou sobre o mundo com respeito à atitude que às vezes haveriam de tomar com essa mensagem. Aqui o Senhor Jesus Cristo cita duas coisas importantes. Não há possibilidade alguma de salvação a não ser pelo Evangelho. Não há. O Senhor Jesus simplesmente restringe a condição de ser salvo, não há possibilidade alguma de salvação a não ser pelo Evangelho. Jesus divide o mundo em duas categorias: os que creem e os que não creem. Só. Não existe uma terceira vertente, né? Não existe a categoria daqueles que não ouviram, como a gente ainda ouve muito falar. Aqueles que não ouviram, eles vão entrar na categoria dos que não creram, porque já como falamos, nós já nascemos com a dureza de coração, nós já somos propensos à incredulidade, e por conta disso, da nossa natureza, poderemos ser condenados por isso. Não há possibilidade de qualquer pessoa ser salva em todo o universo, a não ser pelo crer na palavra de Deus. Amém, igreja? Vou dar um exemplo que eu tenho certeza que muitas pessoas já ouviram esse exemplo. Se fosse possível, por exemplo, um índio lá no interior da Amazônia, por exemplo, é um exemplo que sempre se dá, está lá no interior da Amazônia. Vamos pensar que fosse possível ele ser salvo pela sua ignorância, porque não ouviu o Evangelho, por exemplo, ele nunca ouviu falar de Jesus, e aí
por conta disso, alguns creem que ele não poderia ser condenado. Se a ignorância salva, aí o que o Senhor Jesus diz aqui no versículo 16 é muito grave. Se a ignorância salva, o que está escrito no versículo 16, o que Jesus está dizendo, é terrível. Porque seria assim: se você for até aquela tribo, levar o Evangelho, pregar o Evangelho, e ele não crer, ele está condenado. Mas se você não for lá e ele continuar na ignorância, ele está salvo. Veja só a falta de lógica nestas coisas. Você acha mesmo que Jesus iria mandar pregar o Evangelho no mundo inteiro se a ignorância salva? Se a ignorância salva, não precisa ir dizer nada para ninguém. Deixa eles continuarem na ignorância, eles vão ser salvos. Não é verdade? Não é verdade? Então o Senhor Jesus jamais nos daria uma ordem como essa, se essa não fosse a única condição para a salvação. Crer, crer, crer. A palavra de Deus diz que não há um justo sequer. E nesse caso, nesse exemplo que nós temos aqui, que eu dei aqui do índio, nós devemos acabar com esse mito aí de que o indígena é inocente nesse aspecto. São todos pecadores: indígenas, árabes, brasileiros, portugueses, americanos, qualquer povo nesta terra, todos são pecadores, todos estão afastados da glória de Deus, todos, sem exceção, sem exceção. Eles até não têm a luz do Evangelho, como no caso dos índios, mas eles têm a luz da consciência, eles sabem do certo, eles sabem do errado. A lei de Deus, ela está gravada no coração de todo homem, por mais bruto e ignorante que ele seja, e isso já é o suficiente para condená-lo. Por isso a ordem de Jesus é: vão ao mundo inteiro, preguem, quem crê será salvo. Mas salvo de quê? Quem crê será salvo. Mas salvo de quê, gente? Salvo de quê? Salvo da condenação eterna que a dureza de coração merece. Salvo da perdição pelos nossos pecados. Salvo do castigo eterno que Deus já pronunciou sobre todas as gerações caídas e corrompidas, na qual não existe exceção. Na qual não existe exceção. Você quer ser salvo dos seus pecados e da culpa da condenação que você merece? Você quer receber perdão de Deus? Você quer realmente ser perdoado por Ele e não receber a condenação eterna? Só há um único caminho: crer no Evangelho de Cristo. Crer no Evangelho de Cristo. Crer na boa notícia de que Cristo vive, que Ele ressuscitou, que morreu por nossos pecados e que Ele pode perdoar pecados daqueles que se arrependem. Agora, quem não crer, disse Jesus, será condenado. Condenado com justiça, pela incredulidade do seu coração e pela dureza do seu coração. Condenado com justiça. Não se pense vocês que podemos questionar a justiça de Deus. Condenados pela idolatria, condenados pelo amor ao pecado, condenados por uma vida inteira longe de Deus e da sua vontade. Por todas estas coisas. Mas nós vemos no texto do versículo 16 que aqueles que creem é necessário que se batizem, é necessário batizar. E o batismo vai ser o símbolo desse compromisso que você tem com Deus Todo-Poderoso quando você crê. Enquanto que a fé é algo interno, o batismo
batismo vai significar o seu compromisso externo diante de Deus e do mundo, que você é um cristão, que você é discípulo do Senhor Jesus Cristo, e ali você professa a sua fé através do batismo, que é tão importante. Eu quero convidar a você aqui na igreja, a você que crê e que já assumiu esse profundo compromisso público de que Jesus Cristo é o Senhor, de que vocês vão continuar a tarefa que foi dado, a essa missão que foi dado aos que creem e foram batizados. Aquele que crê que Cristo ressurgiu, ressuscitou, e você assumiu esse compromisso. Nós não podemos ficar satisfeitos somente com isto aqui que estamos vivendo. A gente tem sempre que se preocupar que existem muitas, milhões de pessoas nesse mundo que precisam ouvir o Evangelho, que muitas, milhões de pessoas têm morrido minuto após minuto sem sequer ouvir a sua palavra. O ID é uma ordem, e não podemos ficar satisfeitos sem que cada um de nós, na Igreja Palavra da Vida, esteja envolvido em algum projeto, em algum trabalho, de alguma maneira. O destino do mundo está nas mãos da igreja também. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem que sair, ela tem que ir, ela tem que cumprir essa missão. Quarta coisa, Jesus nos dá o encorajamento necessário para seguirmos nessa missão. Versículo 17, leiam aí. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Aí o 18, pegarão as serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Os sinais e as maravilhas, aqui nesse contexto de toda a palavra de Deus, é apenas uma ajuda à nossa fé, uma fé que muitas vezes é vacilante e que nós precisamos, às vezes, dessa ajuda para que possamos continuar crendo. São apenas algumas evidências de que o Evangelho é verdadeiro, mas os sinais, eles vão acompanhar aos que creem. E nós vimos aqui que o Senhor Jesus cita 5 coisas, não é isso? Ele cita aí 5 coisas que, embora dessas 5, 2 não aparecem mais nos Evangelhos. Apenas 3 a gente vê a repetição delas. E existem outras que aparecem também no livro dos Atos dos Apóstolos. Então, as 3 que aparecem ainda em outros atos, em Atos dos Apóstolos e em outros livros, é expelir demônios. Em nome do Senhor Jesus Cristo, podemos expelir demônios, falar novas línguas, expor as mãos sobre enfermos para que fiquem curados. E aí, 2 que não aparecem mais é beber veneno e não morrer com o veneno, e pegarem cobras e elas não lhe fazer mal nenhum. A gente até tem um relato do próprio apóstolo Paulo, que foi mordido por uma cobra, sem querer. Ele não foi lá pegar na cobra. Aqui o texto é pegar a cobra, né? E não ter sido mordido por ela. Então esses 2 condições aí é a única onde aparece. Já o livro dos Apóstolos, nós vamos ver que lá tem outras coisas que os discípulos fizeram. Por exemplo, ressuscitar mortos, que não está aqui, tá? Então essa lista não quer dizer que é uma lista fechada, que é só esses sinais que vão seguir aos que creem. Não são somente esses sinais. Isso é apenas uma amostra daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Deus tem feito, e a gente não tem como limitar essas coisas, porque tudo isso está dentro da vontade de Deus. Mas não importa o tipo de milagre, Deus dá esses sinais por causa da fraqueza da nossa fé, da dureza do nosso coração. E aí, de vez em quando,
de vez em quando, o nosso Deus lá no céu, movido de sua misericórdia e do seu desejo e dos seus planos, de lá Ele pisca para nós e manda um milagre. Mas não é uma coisa que todo dia que você vai vir na igreja, ou que todos os dias lá na sua casa, você vai ver. Não é esse o objetivo. Nunca foi e nunca será o objetivo destas coisas. Se o milagre acontecesse o tempo todo e com todo mundo, isso se tornaria o centro do Evangelho. E como nós já temos visto em muitos lugares por aí, que a pessoa do Senhor Jesus Cristo, ela é secundária nas nossas vidas. O que importa mesmo é o que Ele pode fazer, ou o milagre que Ele vai realizar, ou algo que Ele pode me dar. Então, diante destas coisas, o Senhor Deus só realiza um milagre quando Ele realmente tem o seu desejo diante daquilo. Para a gente ver essa questão de fé, Tomé, por exemplo, o Senhor Jesus Cristo, quando se apresentou ali, Tomé duvidou. E aí o Senhor Jesus disse a ele: pois toca nas minhas feridas, para tu ver que não sou eu mesmo. E aí Tomé foi lá e tocou. Realmente é tu, Senhor. É o Senhor mesmo que está aqui. Quer dizer que tu creu só porque tu me viu, porque tu me tocou. Bem-aventurados são aqueles que não me viram e não me tocaram, mas creram em mim. Vocês são bem-aventurados, nós somos bem-aventurados, porque nós não tocamos em Jesus, nós não vimos Jesus pessoalmente, nós não tocamos nas suas feridas, mas nós cremos nele, nós damos a nossa vida por ele, nós fazemos tudo por ele. Nós podemos pedir a Deus milagres, e nós devemos fazer isso. Nós devemos pedir sim ao Senhor Deus que realize curas e maravilhas, que Ele realize prodígios. Mas se Ele não fizer, nós vamos continuar dando graças a Deus do mesmo jeito. Nada vai mudar diante da nossa fé, nada. Um grande exemplo, aqueles 3 amigos de Daniel estavam diante ali do rei, e o rei disse: se vocês se prostrarem de mim e me adorarem, eu não vou lançar vocês na fornalha. E o que foi que ele disse para aquele rei? O que ele disse? Se o meu Deus quiser, Ele vai nos livrar desta fornalha. Mas se Ele não quiser, nós vamos continuar crendo nele da mesma forma. Não fazia diferença para aqueles homens se o milagre ia acontecer ou não. Não era aquilo que movia a fé deles, não é aquilo que fazia com que a vida deles fosse dedicada ao Deus Todo-Poderoso. Mas se Deus assim quis, amém. Que maravilha, que coisa maravilhosa, fortalece a nossa fé também. Os sinais são como ajuda para a nossa incredulidade e dureza de coração. E a última parte, para a gente encerrar, versículo 19 e 20. Amém, igreja? Leiam. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, operando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Onde o Senhor Jesus Cristo está agora? À destra de Deus, no trono do universo. Ele é o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem poder sobre céus e terras. E ao mesmo tempo nós vimos aí que Deus subiu e a igreja partiu, e a igreja seguiu na sua missão. A igreja não ficou parada no céu, cada um foi cumprir a sua missão. Jesus subiu aos céus para sentar ao lado do Deus Todo-Poderoso, para cumprir aquilo que já estava escrito a respeito dele. E a igreja
partiu. Então eles partiram e pregaram em toda parte. Como diz as Escrituras, eles obedeceram a missão que havia sido dada ali desde o versículo 14. E o que o Senhor Jesus Cristo passou a fazer com eles? Cooperou. Não é isso que o texto está dizendo? Cooperando com eles o Senhor. Cooperando com eles o Senhor Jesus. Como é que o Senhor Jesus coopera hoje? Como é que o Senhor Jesus faz isso? O Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele é o Deus de toda a história. Nada sai do controle de Deus. Ele é o Senhor das circunstâncias. Ele controla todas as coisas. Um certo pregador, pra vocês terem uma ideia, um exemplo, no passado, quando a igreja saía para pregar ou evangelizar, às vezes ela saía, pegava os folhetos, ia para uma praça pública e distribuía o folheto. E ali os irmãos estavam lá fazendo esse trabalho. Alguém passa, pega aquele folheto e diz assim: ah, é os crentes. Pegou o folheto, rasgou, jogou fora. E um pedacinho daquele folheto caiu na bainha da calça de um homem que ia passando por ali. Antigamente enrolava, né, a calça assim, ficava aquela bainha, e um pedacinho de papel caía ali. Aquele homem chegou em casa, foi tirar a sua calça ali para trocar de roupa, e ele viu aquele pedacinho de papel. Quando ele pegou o pedacinho de papel, e estava escrito assim: e disse Jesus. Era só o que estava escrito. E aquilo começou a martelar na cabeça dele. E disse Jesus. Mas o que foi que Jesus disse? No papel não estava escrito o que Jesus havia falado. E aquele homem lembrou-se que ali próximo da casa dele havia um local de venda de livros cristãos, né? E foi até lá, chegou naquela venda e disse assim: senhora, eu encontrei esse papel na barra da minha calça que está escrito e disse Jesus. Eu quero saber o que foi que Jesus disse. E ela disse: é a Bíblia que o senhor está procurando? Eu digo: eu não sei, eu quero saber o que Jesus disse. E ali aquela mulher vendeu o Novo Testamento para ele, e aquele homem se converteu. E é um servo de Deus, e esse testemunho é dado por ele. Amém, igreja? Jesus é dono das circunstâncias. Essas circunstâncias não são por acaso. Quem fez estas coisas foi o próprio Deus e não o homem. Não tem como explicar. A gente realmente não tem como explicar como Jesus tem cooperado. Ele é Senhor de tudo. Ele conduz as pessoas à verdade. Se dependesse só da igreja, jamais aconteceria a conversão. Ele governa todas as circunstâncias. Todas. Você não veio aqui à igreja hoje por acaso. Quem trouxe você aqui foi o nosso Deus. Ele trouxe você hoje à noite aqui para que você pudesse ouvir essa palavra, para que você pudesse ouvir os louvores, para que você pudesse louvar a Ele. Não foram as circunstâncias, foram o próprio Deus, que é o dono das circunstâncias, que Ele que move todas as coisas, trouxe você aqui. Só mais um exemplo. Charles Spurgeon, em um livro dele, ele escreveu um testemunho a respeito de uma conversão. Ele estava envolvido na construção de um grande templo lá em Londres, Catedral Metropolitana de Londres, onde ia congregar em torno de 5.000 pessoas naquele lugar. Só que naquela época não tinha sistema de som, e ali a acústica do lugar tinha que ser boa, para você falar aqui na frente e o cara que estava lá no final pudesse ouvir, só pela acústica. E as obras já estavam quase no final, e ali ele foi um belo dia testar a acústica daquela catedral. Só que para testar a acústica, ele foi e recitou João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não sabendo ele que tinha um trabalhador fazendo hora extra, e ouviu aquela mensagem, aquele único versículo, e foi até ele e perguntou: eu quero a vida eterna. E se converteu ao Evangelho naquele dia. Não foi por acaso. O Senhor Jesus Cristo moveu todas as coisas e cooperou para que aquilo ocorresse. Jesus tem cooperado com coisas extraordinárias, das mais simples
pensa, aquela que se menos imagina. Não tem como explicar. E aqui eu vou deixar para a igreja que serve a Cristo um pedido. Você, igreja do Senhor Jesus Cristo, vocês são pessoas extraordinárias, salvos pela graça de Deus, e como tal, tem total condição de levar o Evangelho a lugares jamais pensados ou imaginados. Vamos abraçar a todas as oportunidades que forem possível de nós pregarmos o Evangelho. Precisamos do engajamento de cada um de vocês nessa missão de pregar o Evangelho a toda criatura. E agora eu quero pedir uma outra coisa a você, igreja, que nós devemos ter muito cuidado. Nós devemos evitar a todo custo os escândalos. Cada vez que um cristão comete um escândalo, ele comete um desserviço ao reino de Deus. Ele está indo de encontro a tudo aquilo que nós temos construído com a boca, e com as mãos você tem destruído. Com a boca, através da pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço a vocês, aos jovens, aqueles que ainda têm uma vida toda pela frente, que ainda não são casados, que ainda têm muitas condições de servir ao reino, que pensem a respeito do serviço missionário. O mundo precisa disso, muitos lugares do Brasil e do mundo precisam de pessoas assim, de jovens engajados com essa missão, para levar o Evangelho a toda criatura. E eu tenho certeza que você vai contar com o apoio da igreja como um todo. E eu quero agora chamar a atenção de todos. Você que ainda não crê, o que você está esperando? Você que ainda não crê nesse Jesus poderoso, o que você está esperando? Jesus vir até aqui na frente se apresentar para você? Mandar um anjo lá do céu para se apresentar e dizer que você tem que servir a Ele? É isso que você está esperando? Está esperando o quê? Você não pode esperar essas coisas. As evidências, elas estão aí. A palavra de Deus, ela foi pregada. Eu estou falando a vocês sobre uma verdade que é a única verdade. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Se você entendeu essas palavras, se você entendeu essa mensagem, você pode se levantar do seu lugar e vir até aqui à frente para a gente orar com você. Eu peço toda a igreja de pé em nome de Jesus. Se há alguém entre nós que compreendeu a dimensão destas coisas, é um convite que eu faço a você que vem até aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, e passa a fazer parte desse corpo, do corpo de Cristo, de uma vez por todas. Você não precisa esperar mais nada. Você não precisa ser a melhor pessoa do mundo para estar diante de Deus. Deus não veio para os sãos, Ele veio para aqueles que estão precisando de ajuda, para os doentes, está precisando de pecadores, como todos nós somos. Mas graças a Ele, nós somos salvos por Ele, nós somos lavados pelo seu sangue, e nós somos alcançados pela sua morte e ressurreição. Amém, igreja? E você reflita a respeito dessa palavra. Você pode até não vir hoje à noite aqui na frente, mas em casa essa palavra ela vai martelar no seu coração, na sua mente, e eu tenho absoluta certeza que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz para fazer coisas maravilhosas. Cumpra a sua missão. Cumpra a sua missão, igreja. Cumpra a sua missão. Se envolva de todas as maneiras que você puder. Aquilo que você puder ajudar, aquilo que você puder dar do seu tempo, dê para as coisas de Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso,
Está aqui a tua igreja diante de ti, Senhor Jesus Cristo, para a honra e a glória do teu nome. Meu Pai, nós estamos aqui diante de ti, meu Deus, já pedindo perdão, Senhor, porque em muitas vezes, em muitas condições, nós estamos dando as costas, meu Pai, para as oportunidades. Nós temos nos calado às vezes, Senhor Jesus Cristo, no nosso trabalho. Nós temos às vezes nos calado lá na nossa escola, na nossa faculdade. Nós temos nos calado no nosso emprego, na rua, com o vizinho nós temos nos calado. Muitas vezes, Senhor, nós temos até nos escondido, para que ele não saiba que eu sou cristão, para que ele não fique escandalizado. Meu Deus, me perdoa, Jesus, nos perdoa, porque nós queremos te servir verdadeiramente. Nós queremos crer e ser batizados, para que possamos proferir ao mundo inteiro, dizer ao mundo inteiro que nós somos discípulos do Deus Todo-Poderoso, que ressuscitou dentre os mortos, está salvo, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Ele que é o governador do universo, Ele que domina todas as circunstâncias. Meu Deus, Tu és poderoso. Então, meu Deus, que o Senhor possa fazer maravilhas em nosso meio. Se for a Tua vontade, que realize curas e maravilhas de todo tipo, meu Pai, daquilo que nós nem imaginamos, nós lhe pedimos. Que o Senhor traga a visão ao cego, que o Senhor possa trazer a cura às doenças, meu Pai, que a Sua glória, os Seus sinais se manifestem também em nosso meio. Meu Deus, a vida de cada um que aqui está em Tuas mãos. E aqueles que não creem, Espírito Santo de Deus, eu lhe peço que o Senhor possa incomodar este coração e essa mente, para que possa, em nome do Senhor Jesus Cristo, se render aos Teus pés. Essa oração que eu faço em